Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus se faça em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie e nos proteja. E dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, essa obra que nós podemos dizer que é o fundamento da doutrina espírita, uma obra muito importante para nós. Então, dando continuidade a esse estudo, nós ainda estamos no primeiro capítulo da segunda parte, ou segundo livro, e é interessante que nesse primeiro capítulo, Allan Kardec vai abordar um assunto muito importante, que é um assunto relacionado aos espíritos. E nós vamos dar início, fechando os nossos olhos, pensando em Jesus, nos elevando até o Mestre, colocando nesse momento os nossos melhores sentimentos, as nossas rogativas, mas também os nossos receios, as nossas dúvidas. Que o Senhor esteja conosco, Mestre, que possa sempre nos intuir nesta caminhada, que possa nos amparar, fortalecendo a nossa fé. E neste momento, Mestre amado, ao qual passamos por esta pandemia, que tem levado tantos entes queridos, despertado angústias e medos, mas também despertado em cada um de nós a necessidade da compreensão de quem somos nós. Rogamos que ampare e abençoe neste momento cada leito, seja de hospitais, seja nos lares, que possa reconfortar os corações, aqueles que estão em clínicas para idosos, em orfanatos, que estão nas ruas, trazer alento aos corações que sofrem, seja de que forma for, que possa despertar a cada um de nós para os teus ensinamentos, Mestre, que nos instruem, nos consolam, mas que sobretudo nos trazem a compreensão e o desejo de nos tornarmos cada vez mais seres humanos melhores. E assim, rogando as tuas bênçãos derramadas sobre cada lar, agradecemos a presença dos benfeitores espirituais, rogando que nos iluminem e que possamos utilizar cada conhecimento na prática, praticando o amor, e que o Pai nos abençoe. Assim seja. Então, dando continuidade, vamos lembrar que na semana passada o Denner ele nos trouxe as diferentes ordens dos espíritos. E nós vamos aqui, usando até mesmo a questão 97 como introdução, lembrar que os espíritos superiores, quando trazem essas diferentes ordens de espíritos, eles se referem à perfeição espiritual, aos caracteres de uma perfeição, no sentido de caracteres virtuosos que nós vamos adquirindo, deixando inferioridades e assim, nessa nossa jornada evolutiva, tendo esse progresso, tanto no conhecimento, na intelectualidade, na sabedoria, quanto nos sentimentos, nas emoções, na moralidade, cada um de nós se encontra num patamar evolutivo. E nessa questão número 97, os espíritos trazem de uma forma muito generalizada
que nós poderíamos, então, ter 3 diferentes ordens. A primeira ordem dos espíritos puros, assim eles colocam. A segunda ordem, em que eles nos ensinam que são espíritos que já percorreram como se fosse metade do caminho, vamos dizer assim. E a terceira ordem, aqueles espíritos que estariam no começo, na base dessa jornada evolutiva. E por que nós estamos lembrando essa questão 97? Porque hoje o nosso assunto é a escala espírita, é a questão de número 100. E essa é uma questão importantíssima de O Livro dos Espíritos, porque é uma questão que, como na grande maioria das questões de O Livro dos Espíritos, são mensagens de espíritos superiores, e algumas delas nós temos a observação de Allan Kardec. Quem está com o livro em mãos aí em casa pode perceber que a questão de número 100 não tem um questionamento, não tem uma pergunta, como também a grafia, a escrita é diferenciada. Por quê? Porque essa questão de número 100 é uma questão realizada, elaborada pelo nosso codificador Allan Kardec, que vai utilizar dessa questão de número 97, em que os espíritos superiores trazem aí uma divisão em 3 grandes grupos, mas nós não podemos ter essa questão como se fosse simplesmente uma observação de Allan Kardec, um comentário de Allan Kardec sobre a questão de número 97. Por quê? Essa questão de número 100, nós vamos ter aqui uma verdadeira pesquisa realizada pelo codificador. Nós vamos perceber que ele faz essa pesquisa com os próprios espíritos desencarnados, questionamentos com esses espíritos, para que pudesse passar de uma forma pedagógica para nós uma divisão, uma escala espírita. Ou seja, nós temos que perceber que não é uma divisão absoluta, não tem limites traçados, não podemos dizer que é exatamente dessa forma. Mas o que Kardec fez? Em toda a sua pesquisa, os seus estudos, ele elabora a questão de número 100, claro que com a anuência do Espírito da Verdade, e a gente tem nessa questão de número 100 um belíssimo trabalho do codificador Allan Kardec, expondo não só a sua inteligência, a sua pedagogia, mas, sobretudo, nos demonstrando que se tratava também de um espírito de alta envergadura, não só na sabedoria, como também na moralidade. Essa ânsia de não somente passar um ensinamento, mas, sobretudo, que esse ensinamento fosse compreendido por nós. E para entendermos a escala espírita, nós vamos fazer aqui uma pequena recapitulação agora do espírito, e aqui nós estamos falando do espírito imortal, que nós vamos percebendo, é muito interessante, como um assunto, como a escala espírita, com divisões, agrupamentos dos espíritos, conforme o seu progresso, vamos dizer assim, a sua evolução intelecto-moral, estariam ali, é como se fosse um quadro em que a gente vai percebendo em que nível evolutivo estão os espíritos e, sobretudo, o mais interessante é onde nós nos encontramos nessa escala espírita, como tudo isso vai ter uma correlação muito importante, porque é um conhecimento que nos auxilia, e muito. Não é simplesmente um quadro em que a gente coloca a primeira, segunda, terceira ordem, os agrupamentos de cada ordem, que são ali as classes, as características, não. Aqui a gente vai perceber esse trabalho minucioso de Allan Kardec, para que esse conhecimento nos sirva de base, até mesmo para a nossa transformação moral, para a nossa
percepção nas nossas relações, sejam com os espíritos desencarnados, ou com os espíritos encarnados. Então, para que a gente possa adentrar essa questão de número 100, vamos lembrar que todos nós somos criados simples e ignorantes, no sentido de sem conhecimento, no sentido de sem experiência, mas somos criados perfectíveis, com todas as condições de alcançarmos a perfeição intelecto-moral. E aqui, quando nós estamos falando no espírito, que é justamente o que trata esse capítulo, nós já estamos entendendo que tivemos um processo como princípio inteligente. E como princípio inteligente alcançamos um ápice, e aí não sabemos explicar, somos agora saídos da mão do Criador, esses espíritos imortais, numa nova jornada evolutiva, vamos dizer assim. Começamos de uma marca igualzinho, todos nós, da mesma marca, da simplicidade, da ignorância, e temos um mesmo objetivo: plenitude, felicidade, perfeição, sermos espíritos puros, esse amor que resplandece. E aqui, para que a gente possa entender de uma forma mais aprofundada, algo que é muito importante. Quando nós falamos de perfeição, não somos criados perfeitos, mas somos criados perfectíveis. Isso quer dizer que tudo que nós necessitamos, nós temos no Espírito. Essa centelha sagrada do amor, que vai se fortalecendo, se expandindo. Mas para que isso aconteça, tudo isso é um processo. A gente não pode falar simplesmente de tempo. Alguns espíritos levam muito tempo, outros espíritos progridem mais rapidamente. Alguns já foram criados desde todos os tempos, outros estão sendo criados agora. O mais importante é nós compreendermos que somos artífices da nossa evolução. Somos responsáveis. E aí nós temos as características do espírito, que são ferramentas para essa evolução. Uma delas, o livre-arbítrio, a liberdade que nós temos das escolhas. Por quê? Porque uma vez que nós somos livres para escolher, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Aqui já entra uma outra lei divina de causa e efeito, que quando nós temos as consequências, elas nos ensinam, e nesse ensinamento nós damos continuidade a esse processo evolutivo. Então, a responsabilidade está com cada um de nós. E uma das questões também que a gente pode lembrar, falando de espírito, é que quando Kardec questiona sobre o espírito, esses espíritos superiores não tem como nos explicar, nós não entenderíamos. E para que a gente não ficasse assim, sem nenhuma noção, eles nos dizem que nós podemos considerar o espírito como uma chama, como um clarão, o que nós entendemos como uma luz. E é interessante que eles vão falar que nesta luz, então, o espírito como um clarão, como uma centelha, que esta luz, ela vem desde o opaco, e aqui eles usam um termo escuro, não como cor, mas escuro no sentido de ausência de brilho. E é interessante que esse opaco sem brilho é o espírito que está o quê? Iniciando esse seu processo evolutivo. E aqueles espíritos que alcançaram a perfeição, aqui o que é utilizado? Que eles resplandecem em luz. E aí nós vamos lembrar de Jesus dizendo a cada um de nós: deixai brilhar a vossa luz. Ou seja,
toda a potencialidade desta luz está conosco, em nós. E com esse livre-arbítrio nesse processo evolutivo, o que nós devemos buscar? Resplandecer esse espírito. E o que é resplandecer? É amar. É esse amor que resplandece. E é interessante que nós vamos percebendo nesse amor que resplandece todo o resumo do cristianismo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É muito interessante todas essas colocações, por quê? Porque nós vamos percebendo que a escala espírita que Allan Kardec nos traz vai ter essa similitude. Onde que eu me encontro na escala espírita? Vai depender do meu conhecimento e da forma com que eu uso desse conhecimento para o amor, para o bem. É muito interessante. E Allan Kardec, iniciando essa questão, ele nos traz algumas observações. Na verdade, não são algumas, são 2 observações preliminares. A primeira a gente vai ler, só para não ficar sem ler o Livro dos Espíritos, né, que a gente gosta sempre de trazer o livro. Então, nós vamos ler a primeira. A classificação dos espíritos funda-se no seu grau de desenvolvimento, nas qualidades por eles adquiridas e nas imperfeições de que ainda não se livraram. Então, aqui fica claro que o primeiro ponto essencial da escala espírita é nós entendermos que esses agrupamentos são diretamente ligados ao grau evolutivo do espírito. Quanto ele tem de conhecimento, são graus variados, e quanto ele tem de moralidade, que também são graus variados. E a segunda observação, que é muito importante, é que Allan Kardec, para fazer essa escala espírita, ele fez uma pesquisa com os próprios espíritos. E o que ele coloca aqui? Que jamais ele esteve desprevenido de compreender que o saber de um espírito nem sempre é um saber verdadeiro ou um saber que não seja destituído de ignorância. O que Kardec está falando para nós? Que ele questionou vários espíritos, mas que muitos espíritos eram ignorantes. Muitos achavam que os espíritos puros eram aqueles espíritos que estavam acima deles. Então, os detalhes de cada mensagem são muito diferentes, são relatos diferentes. E Kardec fazia ali nas reuniões mediúnicas, na Sociedade Parisiense, esses questionamentos, e a gente tem essa pesquisa da questão de número 100 de Allan Kardec, uma seriedade, mas também um interesse muito grande nessa diversidade dos conhecimentos. É algo que somente um espírito de uma elevação superior, como foi o codificador, poderia realizar. Então, a gente tem que valorizar muito a questão de número 100, não como simplesmente uma escala pedagógica que Allan Kardec criou, não simplesmente como uma invenção, simplesmente porque na questão 97 foi dividido em 3 ordens, não. Foi um trabalho exaustivo, um trabalho com ardoroso afinco, e é maravilhoso ler palavra por palavra da questão de número 100. Então, aqui Kardec está dizendo para nós que ele fez todo esse estudo. E a gente vai ler um pedaço também dessa segunda colocação, que são os dizeres do próprio Allan Kardec, que ele vem falar. Foi assim que procedemos. Nós também não inventamos os espíritos nem os seus caracteres. Vimos e observamos, julgamos pelas suas palavras e os seus atos, e depois os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos
nos dados que eles forneceram. Então, ele faz todo um estudo, todo um apanhado, e a gente vai ver nessa escala espírita uma divisão realizada com muita razão, realizada com muita intuição, porque quando a gente fala que é Allan Kardec quem faz essa escala espírita, teve o aval do Espírito da Verdade, teve todos aqueles espíritos, aquela pleiade de espíritos que estão à frente de O Livro dos Espíritos, ou seja, nesse grande momento em que a promessa do Cristo é realizada de nos enviar o Consolador prometido, esse cristianismo redivivo. E aqui nós vamos então entender que com toda essa classificação, Kardec vai ter algumas colocações. Primeiro, que não é uma divisão absoluta, que não tem limites entre uma ordem, vamos dizer assim, né? Entre os graus de uma ordem e outra. Ele até dá um exemplo bonito do arco-íris. Então vamos nesse momento, todos nós, vamos fechar os olhos e vamos ver na nossa mente um lindo arco-íris. Quando a gente pensa nesse arco-íris, nós temos ali as cores. Mas quando a gente passa de uma cor para outra, não é igual a um desenho, em que a gente faz ali uma cor, outra cor, são 7 cores, né? Não, o que a gente percebe? Que não há uma delimitação, há uma gradação, uma cor passando, vai ali diminuindo o seu tom, misturando com outro tom e uma outra gradação de cor. Por que esse exemplo? Porque quando nós falamos, vamos deixar de lado a primeira ordem, que são os espíritos puros que alcançaram já a perfeição. As duas outras ordens, nós temos as classes. Então, nesses graus diferenciados, o que Kardec está falando? Que ele faz ali um agrupamento de espíritos, mas nós vamos perceber, por exemplo, que a gente está na terceira ordem, então só já, né, adiantando, são 3 ordens. A primeira ordem dos espíritos puros, a segunda ordem que Kardec chama de bons espíritos e a terceira ordem de espíritos imperfeitos. Então, a gente vai ver que dentro dos imperfeitos existem várias classes, 9 classes, mas a gente não vai entrar porque esse assunto aprofundado vai ser o tema da aula que vem. Quando a gente tem esses graus, essas classes, a gente vai ver ali que a gente não é só um espírito neutro, que muitas vezes a gente é neutro, mas muitas vezes a gente age como um espírito leviano. Muitas vezes a gente vai perceber também que a gente age como um espírito grosseiro. Eu não ajo mais como espírito grosseiro não, porque o espírito grosseiro é o mais baixo. Mas quando a gente sente ódio, quando a gente deseja mal, a gente está tendo qualidades de espíritos grosseiros. Quando a gente é leviano, espíritos levianos. É essa nuance que Kardec fala. E é interessante que nessa escala espírita, ele dá para nós algumas noções. Que o espírito puro é aquele que fez toda a jornada evolutiva, ele foi artífice, foi criado simples e ignorante. Quando a gente fala espírito puro, a primeira ordem, a gente está falando de Jesus, espíritos da envergadura do Cristo. Se a gente pensar em Jesus, pelo estudo, pelo olhar da doutrina espírita, que é muito bonito, o que o Espiritismo nos diz? Que Jesus é um espírito puro da mais elevada ordem, que já comunga do pensamento de Deus, é o Messias no sentido de vir trazer a palavra divina. Ele vem nos ensinar. E o ensinamento cristão, ele é libertador do ego, dessas imperfeições.
orgulho, egoísmo, vaidade, inveja. E aqui o que a gente vai percebendo? Que nessa classe, nessa terceira ordem de espíritos imperfeitos, não há um desmerecimento. É o início da nossa jornada evolutiva. Mundos primitivos, estamos desenvolvendo a intelectualidade, até que, com um certo conhecimento, começamos a agir livremente. Dotados desse livre-arbítrio, começamos a ser responsáveis. São os mundos de provas e expiações. O que nós temos que colocar entre a evolução dos espíritos e os mundos? Porque há também, nesses mundos materiais, que didaticamente Kardec divide em 5, uma correlação muito importante. Hoje, nós que habitamos um mundo de expiações e provas, nós estamos no início de uma jornada evolutiva. Nós ainda agimos mal. Nós ainda temos aflorado o apego à matéria. Já a segunda ordem, os bons espíritos, o que tem a mais, o que tem diferente é que eles não têm mais apego à matéria. O principal é ser. O principal é a bondade, é o conhecimento. Para nós, a gente que ainda fala tanto em ter, em ser, mas muitas vezes a gente passa existências e existências com esse olhar no ter e não no espírito imortal, não na nossa essência. Então, conforme esses aprendizados, Allan Kardec vem nos trazer essa escala espírita. Primeira ordem, aqueles que alcançaram a perfeição, envergadura do Cristo. Mas será que nessa ordem não teria uma gradação? Em o livro Céu e Inferno, quando a gente estuda ali os anjos, os espíritos puros, parece que a gente pode ter uma interpretação, mas não está explícito. E o que a gente tem que preocupar agora, na realidade, é com a terceira ordem, que é a que nós nos encontramos, buscando compreender a segunda ordem para caminharmos para lá. Então, nessa terceira ordem, destruição do ego, no sentido do interesse pessoal, ampliando o olhar coletivo, a solidariedade, a fraternidade, o amai-vos uns aos outros. Então, a gente tem essa categoria. Quando nós falamos nos bons espíritos, e aqui a gente tem um mundo muito interessante, que são os mundos de regeneração, aqui é uma prova para o espírito. Se ele ainda tem erros a expiar, a reparar, retorna a esses mundos de expiações e provas. Se ele não tem mais, e ele cumpre ali uma certa adaptação, ele já se coloca apto a ir reencarnar nos mundos ditosos ou felizes. Essa segunda ordem, existem provas, muitas provas. Na semana que vem a gente vai ver que existem gradações, mas são espíritos que já não têm o apego à matéria, que a preocupação é o conhecimento e a prática do bem. Interessante. E aí sim, depois de todo esse evoluir nessas provações, os mundos celestes, morada dos espíritos puros. E é interessante que Kardec, ele termina essa questão de número 100 com uma colocação, que muitas vezes a gente passa por essa questão e não percebe a importância. Kardec fala da escala evolutiva, que ela vai nos dar condições de nós percebermos com qual espírito nós estamos nos relacionando. Sejam os espíritos desencarnados, sejam os espíritos encarnados. Agora, na tela, a gente está vendo esse quadro da evolução espiritual, que é da animalidade, e aí a gente vai lembrar o que é essa animalidade. Teve ali o princípio inteligente, se individualiza nos animais, chega no ápice de uma certa evolução. Então, quando nós iniciamos a jornada na classe hominal,
espíritos imortais, para atingirmos a angelitude, a perfeição, nós já temos em nós as ações instintivas e nós somos muito comparados aos animais, né? Se nós pegarmos a própria Terra, quando era mundo primitivo, primeiras encarnações dos espíritos, nos assemelhávamos aos animais. E é interessante que a gente vai vendo que quando essa animalidade vai diminuindo, é quando a matéria vai perdendo tanta importância e os valores morais vão surgindo e vão se tornando importantes para nós. Aqui, o olhar para essa escala espírita é onde nós estamos. Eu estou bem no começo. Mas por que nós estamos no começo? É a análise das nossas emoções. O que nós podemos fazer para andarmos nesse caminho da evolução? Essa é a transformação moral. Reconhecermos as nossas imperfeições, aquilo que necessita ser trabalhado em nós e assim deixarmos que cada vez mais brilhe o espírito. Brilhe em bondade, em piedade, em justiça, em verdade, em integridade. São as virtudes que o Cristo nos ensina. E trabalhando as imperfeições. Porque é interessante que quando fala o mal não existe, a ausência de bem. Então, quando a gente fala nas nossas imperfeições, não é que a gente vai, de repente, tirar uma imperfeição. A gente vai trabalhar uma imperfeição. Então, todo o orgulho, todo o egoísmo vai ser trabalhado para que nós nos tornemos cada vez mais humildes. A gente vai trabalhando o ódio, a inveja, a vingança, para que sejamos cada vez mais mansos. E aí a gente lembra das bem-aventuranças. Olha como que está tudo interligado. Cada conhecimento, cada assunto nós podemos interligar. E isso é interessante. Mas Kardec, quando pede que a gente analise os espíritos que nós nos relacionamos, nós devemos usar a escala espírita onde? Numa reunião mediúnica, analisando ali as conversações, analisando as dores, nós podemos perceber o tipo de espírito. E isso para o dialogador é muito importante, perceber com que personalidade ele está lidando. Nós podemos também usar a escala espírita para os processos obsessivos. A gente tem aqueles dizeres, diga-me com quem andas e te direi quem és. Vem a doutrina espírita e muda, vem falar para nós, diga-me o que pensas, o que sentes, te direi com quem andas. Aqui a gente vai perceber que se nós estamos em más companhias, é porque a nossa sintonia tem algo em comum. É lógico que tem obsessores, de existências passadas, que ainda querem vingar, e muitas vezes a gente já evoluiu, então a gente não vai ser obsediado. A gente pode ser influenciado e com a nossa perseverança na oração, no bem, conquistarmos até mesmo esse irmão. Isso é importante para as nossas relações enquanto encarnados. Buscarmos companhia que nos agreguem, que nos tragam felicidade e nos fortalecer para que a gente não deixe aqueles que estão, de uma certa forma, sendo julgados por nós como pessoas ruins, mas não negarmos o auxílio, mas estarmos centrados no principal. É a nossa jornada evolutiva, é a nossa responsabilidade. Estudar essa escala para compreendermos qual nível evolutivo nos encontramos, para auxiliar o próximo, para também sermos auxiliados pelos que estão à frente, mas, sobretudo, para a prática do bem, do perdão, para luminescer, vamos dizer assim,
em bênçãos, em virtudes, tirando o peso da matéria, vivendo a essência, aquilo que nós vamos levar eternamente. E assim nós vamos finalizando o nosso estudo e já dando as cenas dos próximos capítulos, que vai ser muito interessante. Nas próximas questões, nós vamos ter, então, cada ordem e cada classe. Quais são as características que vão reunir essas classes de espírito? E é um estudo, além de gostoso, um estudo interessante. Interessante para a nossa vida na existência material e, com certeza, para a nossa vida no plano espiritual. Porque encarnado ou desencarnados, estamos sempre vivos e em evolução. E assim, meus irmãos, vamos finalizando este estudo com muita gratidão ao codificador Allan Kardec, que aceitou a grande missão de trazer essa terceira revelação, relembrando os ensinamentos do Cristo Jesus, expandindo o conhecimento, exaltando a razão, a ciência e destruindo qualquer tipo de preconceitos, qualquer tipo de brigas, de desentendimentos, de contendas. Não importa o rótulo religioso. O que importa, na verdade, é praticarmos o bem conosco, para os que estão à nossa volta, para os que estão longe, em oração. E nesta oração, uma vez mais, rogamos pelo nosso planeta Terra. Rogamos por todos nós que ainda teimamos em abraçarmos o egoísmo, o orgulho, a vaidade, as competições do ego, seja por poder, seja por riqueza material, que possamos, a cada página de O Livro dos Espíritos, compreendermos quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, por que sofremos, auxiliados sempre pelo estudo do Teu Evangelho, Jesus, que com tanta doçura e amor nos convida a este reino dos céus. Sê conosco, Mestre, hoje e sempre, e que os Teus benfeitores fluidifiquem as águas colocadas, que estas águas se transformem na medicação necessária, a cura do corpo, a cura do espírito, e que Deus, nosso Pai, esteja conosco. Fiquemos em paz. Beijo no coração.